características de autismo em mim que me atrapalham muito no meu relacionamento com as outras pessoas. Acreditem ou não, uma das características que mais me atrapalha é o fato de eu ser uma pessoa muito literal. E eu não estou falando em ser literal apenas com o fato de, entender as expressões idiomáticas ao pé da letra, né? Então, por exemplo, nem que a vaca tussa, ficou com a pulga atrás da orelha. Essas expressões, com o passar do tempo, eu fui aprendendo, fui entendendo, e mesmo que alguém esteja numa conversa e solte uma dessas expressões pra mim, por mais que eu não entenda o que ela quer dizer, eu vou conseguir já, transformar na hora. Isso deve ser uma expressão que ela tá querendo dizer alguma outra coisa. Então eu já consigo fazer essa assimilação. O que eu quero dizer que me atrapalha muito na questão de eu ser literal é com coisas corriqueiras do dia a dia. Então, por exemplo, se alguém me liga e fala, a casa que você vai ter que ir agora é do lado da padaria. Eu literalmente vou do lado da padaria. Então, e eu fico brava da pessoa, mas por que não falar então que é 3 quadras da padaria, 2 quadras da padaria, do lado da padaria, do lado, né? E várias outras situações onde eu e meu marido a gente acaba discutindo porque ele falou uma informação de um jeito e eu entendi de uma forma literal demais. Ou ele fala de um jeito que eu entendo de uma forma literal e que não quer dizer o que ele tentou dizer, então acaba sendo muito confuso, eu fico muito perdida, eu fico muito nervosa e isso me atrapalha demais na minha comunicação com as outras pessoas, porque elas estão falando uma coisa e eu entendo uma outra coisa completamente diferente, ou a pessoa fala de um jeito e eu fico brava achando que ela tá querendo dizer aquilo, mas na verdade não foi aquilo. Sabe? Por exemplo, se meu marido chega e fala, nossa, hoje eu tô tão cansado, daí eu falo, então acho que você tá precisando descansar. Aí ele fala, isso que eu disse. Aí eu vou falar, não, você não disse que você tá precisando descansar, você disse que você tá cansado. Entende como é uma situação, é uma coisa tão simples, as duas coisas querem dizer a mesma coisa, entre aspas, mas a minha questão de literalidade é tão pesada que eu não consigo, ele quis dizer isso, ok. Automaticamente já sai a minha correção. Aí eu falo, então por que você não disse, sabe assim? Então essa parte, nossa, me incomoda muito. Eu preciso melhorar demais nisso. A segunda característica é que eu sou muito ligada a rotinas, a planejamento. E quando alguém desmarca, eu já começo a ficar incomodada com aquilo. Se a pessoa desmarca uma vez, eu vou sofrer naquele momento ali, né, por ter desmarcado, ou por ter chegado atrasado, ou algo do tipo, mas eu vou lidando. Mas se é uma pessoa que começa a desmarcar mais, a cancelar os compromissos, a mudar coisas, eu já vou perdendo muito a confiança naquela pessoa e tenho uma grande tendência a me afastar dela ou a não pedir mais ajuda pra ela. Então, por exemplo, se eu tiver que estar trabalhando com uma pessoa que muda muitos planos, que muda de ideia e desmarca coisa, pode saber que eu vou preferir fazer tudo que eu tenho que fazer sozinha pra não precisar contar com aquela pessoa, porque aquela pessoa já não torna mais confiável. A terceira característica é que eu tenho uma dificuldade muito grande em verbalizar o que eu estou sentindo, pensando. Muitas vezes eu penso, eu sinto, eu sei o que é, mas na hora de falar simplesmente não sai. Então muitas vezes eu tô chateada com alguma coisa, eu tô mais na minha, eu tô mais fechada, as pessoas ao meu redor estão percebendo, mas eu não consigo explicar para elas. Aí eu acabo ficando mais quietinha e vou ficando mais quieta, e aí eu acabo me afastando, as pessoas também acabam pensando, ela não quer falar, então deixa quieto. E aí mesmo que as pessoas me perguntem, eu não consigo falar, não consigo explicar, e aí vai esfriando o relacionamento e vai, até que muitas vezes as pessoas acabam deixando de, né, ser amigas, ou deixando de conversar, ou deixando de perguntar alguma coisa. Então essa é uma questão que eu já tô trabalhando bastante em terapia. A quarta característica é eu achar que eu respondi uma pessoa, ou que eu falei alguma coisa pra uma pessoa, ou que eu perguntei alguma coisa pra uma pessoa e na verdade eu só pensei, eu não falei em voz alta. Isso é mais comum, né, mais frequente comigo do que eu gostaria. Várias vezes o Marcel, né, às vezes a gente tá conversando, ele, então me responda isso, daí eu falo, mas eu já respondi. E ele, não, você não falou nada. Eu falei, respondi sim, eu falei isso. Ele, não, você não falou. E eu, durante muito tempo do meu relacionamento com ele e com outras pessoas,
eu pensava, nossa, eles não me ouvem, não prestam atenção em mim. Depois que eu comecei a estudar mais sobre autismo, comecei a pesquisar mais, né, sobre observar mais, eu fui vendo que realmente eu faço muito isso. Eu penso na resposta, penso o que eu quero falar, só que daí eu esqueço de falar pra pessoa e acho que eu falei. Ou respondo a pessoa mentalmente e esqueço de falar em voz alta. E aí, né, prejudica porque, tipo, digamos, fulano, pedi pra você fazer isso pra mim. Não, você não pediu. Pedi sim. Ou, eu expliquei isso pra você. Não, você não explicou, expliquei sim. Então é bem complicado. A quinta característica é a questão da empatia emocional. Já cheguei a explicar aqui algumas vezes que existem meio que dois tipos de empatia. A empatia cognitiva, que é quando a pessoa conta uma situação, que você consegue se imaginar no lugar daquela pessoa, se coloca no lugar daquela pessoa. E a empatia emocional, que é quando você sente o que a pessoa está sentindo. Então, se é uma pessoa que está sempre muito para baixo, muito negativa, uma pessoa que só reclama, uma pessoa que, sabe, só vê o lado ruim das coisas, eu tendo a me afastar imediatamente dessa pessoa, porque tudo que ela tá sentindo, eu começo a sentir. E vai ficando muito, muito pesado. Então, às vezes, chega, sei lá, na época de escola, época de faculdade, chegava alguém novo, ou alguém, sei lá, só pra tentar, né, fazer amizades e tal. E eu falava, né, eu pensava comigo, não gosto dessa pessoa. Não gosto, não gosto, não gosto, não gosto. E aquele, sabe, tipo, aquele ditado de o santo bateu, não bateu, sabe? É muito isso, assim. Eu senti algo negativo, algo ruim, né? Um sentimento ruim de estar perto. Não ficava perto, acabava me afastando. E muitas vezes essa pessoa acabava ferrando alguém, ferrando alguma coisa. E eu pensava, nossa, eu tava certa então em ter me afastado. A sexta característica é a minha questão com ansiedade social. Para eu fazer alguma coisa, uma festa, um encontro, um jantar, um aniversário, eu preciso de muito tempo de preparação, uma antecipação muito grande. Então, por exemplo, é muito raro alguém me convidar para alguma coisa de super última hora e eu acabar indo. Mais raro ainda quando eu era solteira, ou vamos dizer assim, antes do Marcel. Confesso que o Marcel tem me ajudado muito nessa questão. Depois, né, que eu conheci ele, depois que comecei a me relacionar com ele, eu já fui várias vezes, assim, pra eventos e coisas, meio que de supetão, e porque eu sabia que ele ia estar junto, eu sabia que ele ia fazer o papel mais difícil pra mim, que é nessa questão de socialização. Mas se eu tenho que ir sozinha, nossa, gente, várias vezes eu já acabei cancelando coisas, ou dizendo não na hora, porque eu preciso de um preparo emocional, um preparo mental, um preparo psicológico, um preparo físico. Eu preciso saber como que vai ser esse evento, quem que estará lá, como que será, qual que é a expectativa. Então é muito difícil eu lidar com essa parte, porque eu passo o dia ansiosa, o dia nervosa, então às vezes o evento é à noite, desde manhã, tipo, de noite eu já não consigo dormir pensando naquilo. Ou, por exemplo, uma coisa que eu faço o maior esforço do mundo é não marcar compromissos pela manhã. Porque eu pode saber que eu vou passar a noite inteira ou acordando pra ver se eu não tô atrasada, ou acordando pensando naquilo, ou acordar muito mais cedo do horário. Então isso é algo que me incomoda demais. E é claro, gente, que existem várias outras características que acabam prejudicando o meu relacionamento com outras pessoas. Como eu sempre cito pra vocês, depois do meu diagnóstico, muita coisa melhorou, porque hoje em dia, como eu sei, por exemplo, que eu tenho dificuldade em verbalizar algo, eu fico mais racional nos momentos que eu preciso falar. Então, por exemplo, quando meu marido vem e fala, tá, Violet, por que você tá assim? O que aconteceu? Eu já paro e penso, aconteceu isso. Antes eu ficava só quieta, eu só chorava, eu não conseguia verbalizar, né, não falava nada. Hoje em dia tá mais assim, tipo, eu tô mais ciente, eu tô mais corajosa pra me desafiar. Então, por exemplo, se alguém me convida pra alguma coisa, quer saber? Eu vou, sabe? Então eu arrisco mais. Com as terapias, eu sei que muitas pessoas, antes do diagnóstico, já fizeram várias terapias. Eu, particularmente, já fiz várias terapias e nunca dei certo, assim, com os terapeutas porque eles não me ajudavam, né? E o objetivo da terapia é ser ajudado. Então, depois do meu diagnóstico, encontrei uma pessoa
que me ajuda especificamente nas minhas dificuldades em relação ao autismo e tem me feito um bem danado. Eu sei que eu tenho muito ainda que melhorar, mas eu quis trazer essas características aqui e ver se vocês também se identificam com algumas delas. Se inscrevam no nosso canal, comenta aqui no vídeo, curte esse vídeo e até a próxima. Tchau!